para 960 mil. Olhando assim, como a Cris falou aqui, olha, você olha, nossa, né? 200% a mais. Só que olha você no total lá, 1.090.000 dividido por 12, quer dizer, você não chega nem a 100 mil por mês. Para 80 e poucos mil, né? 80 e poucos mil para manter essa estrutura toda, realmente é pouco. E assim, a gente precisa, aqui o que pode usar, o que não pode, depois eu posso mostrar esse material para vocês. Tá? O que pode usar, o que não pode, mas o principal é, se o município não fizer a adesão lá, essa é o nome que eles dão lá, mas é uma carta de adesão deles, né? Se não fizer e destinar esse dinheiro, ele não vem. Não vem nem para o fundo municipal e muito menos aí chega no professor. Então, esses 88 mil por mês pode ser que representa mais. Aí é um problema. E aí, que nós precisamos de cada crédito da pessoa que basicamente isso que eu passei para vocês. Então, a resolução ainda está na minuta. Né? Depois que mudou, fez a resolução em 15 dias para fazer a declaração da mudança de porte. Termo de concordância, esse é o nome que eu estava procurando. Termo de concordância, cada prefeito, cada município assinado uma nota. Tudo isso é repassado para a célula, e aí depois consegue transferir o dinheiro para vocês. Certo? Então, basicamente, esse é o. Eu tirei lá no vídeo escolar, de 4 milhões, 16 municípios, somaram tudo, vai dar uma per capita aí de 3,23. Esse é o. Esse é só do regionalista. O gerente não regionaliza mais. Esse é um recurso novo que vai vir por manutenção. Todos os municípios já municipal que tem que transferir. E aí, eu estou de lá de sair essa resolução, por Estado. Sair a resolução, a gente vai encaminhar já. O presidente já mandar para um sheet certinho, que é só o prefeito assinar e mandar de volta para a gente andar, para perder recursos por trás. Tá certo. Porque cada mês se perder, cada demora que der de 30 dias, é 80 e poucos mil que foi. Tá certo. Certo? Esse então foi o regionalismo. Aí, a gente. E eu lembrei a reunião dos prefeitos ontem, que apesar do Estado estar dando esse 1 milhão ano, os municípios colocam 10 milhões ano no consórcio. É importante a gente saber esse número. Tá? Nossa, tá. Na verdade, 10% do governo. Vai colaborar com 10% de alguns municípios. Só para lembrar, né? Porque às vezes fala assim, né? Quem paga a conta ainda é o município. Pessoal, mas aí é o seguinte, aí nós temos que, minha proposta de vocês é assim, nós precisamos colocar no nosso estatuto a entrada de Grande Rios. Rios entrou agora, então no protocolo de intenção já foi outro. Com a entrada de Grandes Rios, como eu já queria fazer essa proposta do Instituto, 6 mil. E como eu querendo 6 mil. 6 mil? Com a entrada de Grandes Rios, como a gente precisa já também estruturar o consórcio em termos de documentação, tudo, eu peguei e passei uma frente no nosso estatuto, fiz o estudo em cima dele, o que está divergente do estatuto em relação ao protocolo, em relação às leis de licitação, então saíram novas. E aí eu preparei aqui uma série de itens que a gente precisa atualizar ou modificar mesmo no estatuto, para poder adequar ele à protocolização. Tem coisas que o próprio protocolo precisa mudar também. Só que aí eu deixei isso todo, porque nós acabamos de mandar para agora, mandar uma quarta alteração agora e a gente vai deixar nada. O importante é que o estatuto e o protocolo falem a mesma coisa, porque senão a gente fica com fragilidade jurídica. Nós estamos fazendo algo que o PCE ou o que for cobrado, vai falar, peraí, por que você, o protocolo, você tem intenção de uma coisa, mas a tua estrutura, que é o estatuto, está dizendo outra. A gente precisa conciliar isso. Então, eu fiz aqui uma série de slides aqui com tudo. Eu queria discutir isso com vocês. Algumas coisas são muito óbvias, não tem como fugir, tem que operar.
Outras lá na frente, vou deixar mais para o final aqui do slide, algumas coisas que a gente precisa discutir e chegar num consenso qual é a melhor forma. Se é a forma que está no estatuto, se é a forma que está no protocolo, se não é nenhuma das duas. Tem que criar uma forma melhor. Tá? Qual que é a minha intenção com isso? Eu estou criando. O consórcio hoje ele é muito operacional. Se a gente pensar assim, em termos de gestão, que a gente tem, a grosso modo, né, estratégica, prática, operacional, hoje é muito operacional. Todas as informações estão lá, todo mundo sabe o que faz, mas a hora que você precisa de informações para gerenciar, a gente precisa sair captando as coisas para poder criar relatórios, a gente não tem nada de gerenciar. Estou fazendo essa parte agora, terminei isso aqui, estou fazendo paralelo também a parte de política de custo. A gente ser o próximo para a gente conversar. A forma hoje, como que é calculado o custo do ano, como que é calculado o custo durante. Agora, a gente precisa repensar isso, porque também é uma coisa muito operacional. Ainda está assim, não tem muita política, muito critério para ser feito. Então, nós estamos estabelecendo isso, eu vou trazer para a gente discutir também. Eu acho que é uma questão super importante. Depois, política de licitação, política de RH, a gente criar a parte estratégica, para depois eu começar a conseguir mexer na parte técnica. Porque hoje a parte técnica ela fica meio solta, porque você não tem um guarda-chuva de estratégia dizendo o que se espera realmente do consórcio, quais são os caminhos. Eu só vou mencionar um pouco sobre a parte de gestão. Né? Tudo começa pela lei que rege o consórcio, que é o estatuto. Por isso que a gente precisa conversar sobre ele. Bom, então, não sei se vocês vão conseguir chegar, se quiser chegar mais perto aí, né? Porque não tem figura assim. Vem perto, Parece sim. que não está. Orlando, tá bom? Agora. Sempre tem uma aluna que fala sempre tem uma aluna que fala assim, de longe enxerga melhor. Então vamos lá, ó. No artigo 3º lá do estatuto, eu vou falar do artigo, como é que está hoje, e o que deveria mudar. No artigo 3º do estatuto, onde a gente precisa incluir o município de Brasília. Tá, Marco, não dá para já deixar em aberto para a gente não ter que mudar o estatuto? Porque a gente, daqui a pouco, o faxinal vai entrar também, né? A gente está chamando outros. Não dá para deixar, de alguma forma, assim, conter alguma coisa aí que não tenha que toda hora ficar mudando o estatuto? Eu assim, eu tenho que constar no lugar, mas assim, ou o estatuto ou o protocolo tem que constar que são os... Não, sim, eu sei, mas para a gente, porque toda vez que muda o estatuto, a gente tem que, entendeu? É muito trabalho. Vê se com o jurídico isso é possível, tá? Eu posso ver, mas eu acredito que não. Cada inclusão ou exclusão Vamos ver. tem que saber. Então, esse artigo 3º é onde a gente precisa colocar nossos desenhos. Então, aqui, a não ser que alguém ache que não tem jeito. No artigo 5º, no inciso 3º, fala de chamamento público, que é a base legal. No texto atual, ele não indica qual é a base de chamamento. Essa lei da 8.6 de 93, ela foi revogada e entrou a outra lei, a 14.521. No nosso estatuto ainda está a lei anterior, então a gente precisa alterar na nova redação, colocando lá, através de chamamento público previsto na lei federal, 14.3 e tal. Quer dizer, é você tirar aquela lei que já saiu e colocar a lei nova. Tranquilo? Ok. Central de compras. O artigo 6º, ele não prevê a função de central de compras. Lá no protocolo de intenção já fala de uma central de compras. É a possibilidade. No protocolo de intenção, no artigo 7, ele já estrutura essa função com base no artigo do PPM e tal. Mas o estatuto, que é um documento constitutivo, ele precisa também dizer dessa central de compras. Que é o que os prefeitos querem. Isso. Então, aqui, eu estou sugerindo aqui que a gente coloque no artigo 6º uma nova redação dizendo que o consórcio poderá funcionar como central de compras, nos termos do artigo tal da lei tal, realizando e gerenciando compras públicas compartilhadas, mediante processo licitatório, conforme as modalidades previstas em lei. Inclusive registro de preços para atender os interesses dos entes consorciados, atuando como órgão gerenciador na fase centralizada do certame, conforme a regulamentação aprovada pelo Conselho Prefeito. Então, é colocado dentro do estatuto, que é o nosso instrumento constitutivo, a central de compras. Tudo bem? No protocolo de organização já tem isso. Ok. Certo?
A mesma coisa do plano de ação conjunto de interesse comum. O Estatuto não menciona. Né? Já no Código de Pensão, ele está constando lá no artigo 8º. Então, só puxei para cá, do jeito que está lá. Coloquei como um parágrafo no artigo 6º, que vai operacionalizar seus objetivos, possíveis, por explorado em plano de ação conjunto, elaborado por causa do Conselho Efetivo. Do jeito que está no protocolo, puxei para cá também. Né? Então, assim, eu vou ler se tiver alguma objeção, alguma coisa. Vocês outros para na errada. Agora, no artigo 7º, parágrafo único, natureza do cargo de diretor do Conselho. Aqui é uma divergência dentro do próprio Estatuto. No artigo 7º do Estatuto, ele fala que o diretor do Conselho é um cargo eletivo. Né? É um cargo eleito junto com o presidente, vice-presidente, é um cargo que foi eleito. No artigo 7º, ele fala que o cargo de diretor financeiro provide comissão. Não é provide comissão. Não, perfeito. E no 16º, ele fala que o cargo de diretor será provido por servidor executivo. Não. Então, tem 2 artigos no Estatuto que falam do cargo e os 2 estão errados. Então, a gente precisa... É perfeito, não pode ser. Tá? Então, a gente estava errado. Estava errado. Coisa então, o Estatuto aconteceu. Exato. O Estatuto está dizendo que ele um artigo fala que ele é cargo comissionado e o outro fala que ele é cargo efetivo. Sempre é cargo efetivo, né? Então, a gente precisa... Então, a nova redação que eu coloquei aqui, né? O cargo de diretor do provimento eletivo será vinculado ao diretor executivo, exercida sem remuneração e no salário da relevância social. Certo? Artigo 16, o cargo de diretor financeiro eletivo, exercido pelo chefe do executivo municipal, eleito pelo Conselho Prefeito. Sem liberação, comandado pelo município no artigo 32 desse Estatuto. Então, só para a gente deixar. Artigo 9, reuniões virtuais. A nossa situação hoje, ele não prevê reunião, só prevê reunião presencial. E hoje, a lei 1429, o governo digital chama, e a orientação do TCE também, que a gente abre a possibilidade de fazer reunião virtual. Então, a gente precisa estar no estatuto disso. Então, só acrescentei aqui no artigo 9, quando ele fala, né, que vão se reunir na sede do município ou em qualquer outro do consórcio, ou do parágrafo 1. As reuniões do Conselho Prefeito poderão ser realizadas de forma presencial, semipresencial ou exclusivamente por meio eletrônico. Videoconferência para tratar no plano. Garantidos a identificação dos participantes, o fórum digital, a transmissão segura e a gravação integral da sessão para fins de registro. Só que quando não tem quórum, faz a segunda chamada e começa sem quórum. Aí está no artigo 9 lá atrás, a gente vai explicar isso. Tá bom. Foi o que a gente fez nessa última agora. Né? O artigo 10º, parágrafo 2º, é o prazo de convocação do prefeito. O artigo 10º, parágrafo 2º do Estatuto, ele fala que a convocação deve ser realizada pela presidência de 3 dias. Lá no protocolo de intenção, ele fala em 10 dias. Eu acho melhor 10 dias, porque é o tempo, né? Você dá um tempo para a pessoa se preparar. Mas hoje o Estatuto fala 3 dias. Então a gente precisa, ou é 3 ou é 10. A gente precisa decidir ali. Eu sugiro manter o protocolo de intenção, que é 10 dias. Eu acho que você faz a convocação, dá tempo de agendar, se preparar, se tiver que ler material, ler material, se organizar, agenda, tudo, né? Mas aí a gente precisava sim. É que pode ter questões extraordinárias, assim, sabe? Aí você tem que garantir isso. Para nós, fazer 10 dias não tem problema, mas você tem que garantir também um respaldo com questões extraordinárias. A gente tem questões, né, que às vezes pode acontecer. Você pode colocar que as reuniões ordinárias, elas aconteceram no prazo de 10 dias, e aí criar assim, uma exceção às reuniões extraordinárias que poderão ser convocadas a qualquer tempo, né, ou com um prazo aí menor de 2, 3 dias, como aconteceu agora. Que pode acontecer. Extraordinária, né? No caso, você não precisa nem ter essa quantidade de tempo. Você pode estar de um tempo ou outro, uma extraordinária. Então, extraordinária a qualquer momento.
porque bem claro, a gente tem algumas reuniões que são ordinárias, porque até eu quero já fazer também com proposta, a gente já fazer um calendário de office, né? Porque os ordinários estão já casados previstos. O extraordinário é outra. Mas eu vou ver se aqui, tá? Deixa eu deixar. Artigo 12, correção da operação de jurisdição. Aqui é assim também. Acho que na hora de fazer o protocolo ali, na hora de fazer o estatuto, colocaram inverter, sabe o que a gente vai fazendo? Sim. Sessão 2, aí vai, só que é melhor de 5, depois no meio não veio o que. Sim, Então, ela está falando de ordem, por exemplo, sessão 2, entre livros, falando do presidente, depois sessão 1, falando do vice. Então, é só para uma questão de organizar mesmo essas numerações aí, tá? Lá no protocolo já está certo. Base da proposta orçamentária. O artigo 13, ele fala assim, compete ao presidente elaborar a proposta orçamentária e o plano de atividade para o seguinte, encaminhar o seu conselho secretário industrial de saúde até 30 de setembro. Lá no protocolo de criação fala 30 de julho. Aqui está falando de setembro. Eu considero melhor julho. Tá? Mais uma vez, quase o tempo. Porque chegou, tem que levar tudo. Tá? Mas aí também é uma questão aqui. Coloquei, né, grande tempo suficiente para análise, secretária, avaliação do conselho de prefeito, antes do CNM exercício. Chegando dia 30 de setembro, já está no final do ano, né? Tem que ter mas todo caso é divergente. O estatuto fala 30 de setembro, o protocolo fala 30 de julho. Então, mas isso aí tem que ver com igual o município, ele trabalha com um prazo já estabelecido a nível federal. Eu acho que era bom tentar seguir o município, assim, sabe? Porque ela é encaminhada até. Porque a nossa até março, abril. E é importante para nós, o prazo de vocês já terem isso antes, para a gente incluir. E ela vai sair em agosto. Eu tenho 6 e essa temporalidade de setembro. Então, vê o do município, que agora eu não lembro de cabeça. Vamos ver o prazo da LUA e da LTO. Cada município vai ter que fazer esse tratamento, porque também segue legislações próprias. Não, mas Mas você tem alguns municípios que saem mais tarde. não, mas Porque a LTO pode sair até dezembro. Ah, sim, não, mas não é difícil. A gente pede isso. A maioria tem mestrado. Tá, mas vamos ter o presidente, que no caso, precisa elaborar a proposta orçamentária por Sim. Para isso, ele precisa ter Ele não vai precisar do município, a gente vai precisar de vocês. A gente coloca a despesa do consórcio dentro da nossa. Então, não é melhor então ser julho? Não, então, pode ser. Eu não lembro a data nossa. Eu disse por setembro, quando é que vocês vão fazer a proposta orçamentária? Não, eu concordo, né? Só tem que olhar para a data nossa, que a de vocês tem que estar antes. É só isso que eu tenho de cabeça. Outra coisa, no mesmo artigo ainda, eu preciso das publicações anuais. O banco de presidente publicava não, índice de geral de circulação de índice. Hoje, a gente precisa, né, na verdade, colocar no catálogo de oficial. Então, vamos ver a redação aqui, publicar anualmente no portal eletrônico oficial do sítio, enviado ao site municipal para e, quando necessário, no jornal de circulação regional. A gente que nosso estatuto não prevê a publicação em lei eletrônica. Daí a lei 1429, que é exige já a publicidade em lei eletrônica. Tá bom. Beleza? Artigo 13, prazo de prestação de contas. Aqui também, eu resolvi colocar aqui, propor uma data. Lá fala assim, no artigo 13, compete ao presidente apresentar ao Conselho de Prefeitos até 15 dias antes da realização da reunião. Relatório com as contas e demais documentos durante o exercício. E aí fica vago, não sabe como é que vai ser a reunião.
Então, a prestação anual de contas do consórcio será apresentada ao Conselho Prefeito até o último dia útil do mês de abril de cada ano. O prazo de 15 dias antes da reunião fica mantido como disposição complementar que vai acontecer. Então, a gente coloca um prazo absoluto. E, na verdade, esse trejeito aqui eu tirei do protocolo. O protocolo já fala dessa forma. Mas a prestação de conta, o quanto o consórcio faz? Mas eu não me lembro. Só paga. Parece 15 de março. Então, No 30 de março. porque você sabe que o consórcio não presta conta, geralmente, assim, é final do ano. Esse texto de final de abril, eu já estou no protocolo. Eu sei, mas é porque até Estou falando hoje... aí, daí, se a gente mudar, é mudar os dois. Sim. Ué, porque... Deixa eu pensar. Porque, assim, ó, eu uso as informações do consórcio para dentro do meu... Eu uso... Tem todo mundo, tem todo mundo. Tem que colocar. Então, se a gente usa, então é importante que ele faça a prestação de conta antes. Se o meu prazo é 30 de março, a dele vai ter que ser fevereiro. A gente ainda tem que passar pelo conselho antes, na resolução, prazo de 20 No estatuto teve a reunião do estado. É março. Eu sei, tanto que... Mas, então, é que assim, ó, o consórcio, ele não tem... Porque o consórcio não tem obrigação de prestação de conta, assim, igual a gente tem, assim, né? Porque não é um ente, o consórcio não é um ente, é um prestador de serviço. Então, a lei que rege a nossa organização é diferente da de vocês. O que não é igual, por exemplo, o consórcio ele é privado, não é público. Vocês poderiam, inclusive, se não quiser seguir toda a lei de licitação, poderia sem problema. Mas dá problema depois para o Tribunal de Contas, né? Então, a gente não faz isso. Agora, se for pensar, eu acho que vale a pena, então, vocês fazerem essa prestação de conta, no máximo, em fevereiro. É legal isso, fazer em fevereiro, né? De uma maneira, vocês conseguirem até tabular isso, município a município, Pra e entregar apresentar para os municípios. Aí fica mais fácil para a Aí gente. os municípios ficam mais Ainda mais tranquilos agora de da prestar pandemia, que está sendo para a gente prestar conta, na rádio, está vindo com os PPA que está amarrando eles, verdade. É verdade, porque é lógico que o controle da emenda, a gente tem que fazer, né? Mas é importante que vocês fechem tudo em janeiro para a gente conseguir. É assim, no primeiro trimestre, a gente tem obrigatoriamente fazer reunião com os prefeitos. Eu sei. Estou pensando só assim, a gente sabe que dá para a gente amarrar uma forma essa prestação a essa reunião? Tá, pode, mas tem que ser fevereiro. Porque ele fala assim, a primeira reunião tem que ser no primeiro trimestre. Isso. Abre março até março. Aham. E aí, se a gente for prestar conta até no fevereiro, chegou para uma pessoa. Não, mas Entendeu? eu entendi. Mas fevereiro está contido dentro do primeiro trimestre. Não, sim, se a gente fizer reunião, de alguma forma, eu quero dizer assim, de alguma forma, então, será que a gente colocar essa reunião certa em fevereiro e não no primeiro trimestre? Mas se continuar no primeiro trimestre, fevereiro já deu, é isso Não, mas assim, eu posso fechar a conta em fevereiro e só apresentar para o prefeito em março. Eu posso fazer até 30 de março. Entendi. É só para forçar o negócio sair em fevereiro. É nesse Sim, é sentido. possível. Agora, sim, se não tem problema fechar em março e levar. Não, é melhor vocês fecharem. Não, então coloca fevereiro. A gente pode colocar assim, preferencialmente na reunião. Até a reunião vai ter a terceira vez. Não pode, mas assim, não existe nada. Hoje a gente sabe, beleza? A gente vai. Mas aí, uma das pessoas fala, vamos fazer em março e você não acontece. Pode colocar alguma coisa do tipo assim. A prestação de contas seja preferencialmente entregue na reunião. Pode ser.
colocar aqui, que a proposta, então, é trazer fazer isso em fevereiro, não é nem em setembro, nem em julho. E olha para você ver como o consórcio, até hoje, a única prestação de conta que eu lembro de ter visto, sim, foi a do Clodoaldo, que realmente é só quando entrega a gestão. O prefeito entrega a gestão. Mas a gente vai melhorando. Antes do Clodoaldo, nem prestação última. Ainda no mesmo artigo, com outros incisos, aí vai falar sobre a referência ao diretor financeiro, né, que estava diferente da água. O diretor financeiro, ele não tem nível empregatício, ele não tem cotidiano, ele não está ali toda hora. Então, qual que é a proposta aqui? Algumas atribuições que é do diretor financeiro, passar no estatuto, que hoje já é feito pelo diretor administrativo. Coordenador, você viu aí no caso. Porque tem coisas que está no estatuto dele que deveria fazer, mas ele não está ali. Ele não está fazendo. E aí a gente está equivocado, né? Então, por exemplo, movimentar os recursos financeiros é matéria total do conjunto do diretor financeiro. Assinar cheque, órgão de pagamento e justamente do diretor financeiro. Não é isso? Esses subsídios, sim, do diretor financeiro para a movimentação financeira conjunta. É o que eu falei, quando ele fala de a redação deve ser usada para permitir distinção. Ele é liberativo, ele é um cargo deliberativo, o cargo operacional, que é o diretor administrativo. Então, sugerir que assim, movimentar os recursos financeiros, materiais e conjunto do diretor administrativo. E assinar cheque para pagamento juntamente com o diretor administrativo. Nesse caso aqui, não é uma diferença do protocolo, é mais uma parte operacional mesmo. Quem que assina com você hoje? Ninguém assina esse protocolo. Eu perguntei da você, nem sei quem é a diretora. Não, eu sei, mas é o Renan, então. Não, tudo é Renan, mas eu acho que não tem problema manter o presidente. Não, o presidente sim, mas mais alguém tem que assinar com ele. E hoje está falando aqui que é o diretor financeiro. Mas o diretor aí fica os dois de longe, assinando por algo como dia a dia das pessoas não é. É que se fosse tipo conselho é uma coisa, agora consórcio é melhor que seja diretor administrativo, que assina junto com o prefeito. O diretor administrativo está todo dia dentro. Ali, eu sei que assinar. Depois, sendo eletivo, eles não têm parte de funcionários, não estão no cotidiano. Não. Sim, é que quando é conselho, igual vocês. Sim. Né? Aí é diferente. Igual eu fui presidente e fui diretora, eu sou diretora financeira. Então, sou eu e o presidente que assina. Mas como é consórcio... A função não é a função diária. Tem um negócio para assinar aqui. Eu assino diário. Eu assino diário. No Conasems e no Cosems eu assinava diário. É assinatura digital. Sou eu. Nenhuma conta é paga sem. Só que daí junto a gente colocou um contador. Então, sou eu, o Richam, o Ospor e o contador. A gente também pode fazer isso aqui. Não, acho que não compensa. No consórcio não compensa. Eu acho que aqui compensa presidente e diretor administrativo. Se não tivesse a direção, o só o contador, isso aí, como já existe um cargo aí dentro. Não, eu acho que a diretor, até porque o CPF dele tem que estar junto com o presidente. Não é normal, né, Marco? Mas é que tem que ser de confiança, porque é por isso que é cargo de confiança. Né? Tanto que o meu lá do Conasems também. Eu penso, como eu disse, eu pensei assim, o diretor financeiro ele não tem contato diário. Aí ele vai estar se responsabilizando, assinar uma coisa que ele não está vendo. Não, sim. Já igual, chegou o presidente, já não está vendo. Mas tudo nós, secretários, nós também assinamos tudo na Não, mas vai na confiança. Inclusive, eu não pago com vocês, nós confiamos que vocês trabalham assim, entendeu? Ele fez tudo isso aí. Vamos lá, então. Mas tudo bem, eu acho que é legal o presidente diretor administrativo. Aí já é a atribuição financeira. Quem faz o quê? Mostra tudo que o diretor financeiro está fazendo.
Assinar cheque, controlar a regulação, estruturação de Nossa! relatório financeiro. Não tá por fora. Então, eu deixei lá, eu vou para o diretor financeiro somente. Cabe o diretor financeiro assinar, juntamente com o presidente, e os atos financeiros do maior relevância. Porque tem que ter planejamento interno, a gente vai apoiar depois. O diretor administrativo, o cargo comissionado, aí sim, aí pega tudo isso aqui e joga para o diretor administrativo que tem que fazer. Tá. Entendeu? E, de novo, ele não está no dia a dia da produção, na movimentação financeira, estruturação contábil, arrecadação. Bem, Sim. aqui também é só correção de referência cruzada. 3 dispositivos com o mesmo exercício, o Conselho Fiscal tem artigos que tratam 3 conselhos. Então, por exemplo, lá no artigo 22, está falando do Conselho Curador, lei de 95. E tem tanto o Conselho Fiscal, não, é o Conselho Curador. Então, na verdade, sim, o parágrafo 1 é igual ao dos conselhos. Então, eles fizeram com você com todo B e ele acabou não ajustando depois. Então, é só mais uma correção do nome. Então, lá no artigo 22 não é Conselho Fiscal, é Conselho Curador. No 25 não é fiscal, é Contadoria também. No 31 também não é Conselho Fiscal, é Conselho Secretário. Aqui é conselho dos secretários, não é curador, né? Curador dos prefeitos. Curador é lá do consórcio, do Descontão lá. Nesse caso aqui, a gente não vai mexer com isso agora, mas lá no protocolo tem que corrigir também está errado. Tá. Mandato e reeleição. Aqui é uma parte está diferente mesmo. Então, no estatuto, os mandatos da diretoria executiva e conselho têm duração de 2 anos e 100 de janeiro. O direito à eleição para os mesmos cargos. Parágrafo 1. Somente chefe do poder executivo poderá incluir os cargos de presidente, vice-presidente e diretoria presidente executivo. Em conselho, secretário do conselho curador. Problema 1. Eleição única, pelo rápido de gestão do vice-presidente, do prefeito, presidente e reeleito. Isso foi feito aqui no que foi no protocolo novo, lá no protocolo de manutenção, foi colocado que o prefeito ele pode se reeleger quando ele é reeleito. Nada a ver. Assim, então, por exemplo, assim, vamos imaginar, ele não entrou agora ele tem que sair. Entendeu? Já foi reeleito deles. Mas vamos supor que agora entra outro. Esse outro pode se reeleger, chegou o final do ano, tem uma nova eleição municipal. Se ele entrar de novo, ele tem direito a reeleger. Então, ele ficaria com 3, 4 mandatos. Entendeu? Isso está no protocolo de eleição, foi alterado, porque pode colocar dessa forma. Aí a dúvida agora é, a gente mantém lá, se a gente for manter isso, precisa alterar o estatuto. Hoje o estatuto é assim, 2 anos, isso aí. 1 ano mais 1 ano. No protocolo, então, foi colocado. Se for na segunda parte do mandato, né? Terceiro e quarto ano do Estado, ele pode 1 ano, mais 1 ano, e se ele for reeleito perfeito, ele pode concorrer de novo, mais 1 ano e mais 1 ano. E assim está o protocolo. Na época, porque ninguém queria assumir. Foi a gente mesmo que fez. Eu já estava. Já. Acho que já. Não. Mas eu lembro disso, assim, eu não sei, porque eu sempre levei para o estadual, talvez é isso. Mas foi essa mudança na época por causa disso, porque é difícil ter um prefeito técnico. Porque o que a gente não quer é envolvimento político, partidário no meio do consórcio. E o técnico, né? Enfermeiro, sabe? Já tinha sido secretário de saúde. É por isso que a gente quis o Renan, porque o Renan é farmacêutico, né? E saúde. É que assim, essas coisas é interessante quando a pessoa que está lá é o que a gente quer. A pessoa que está lá é o que a gente não é, né? Mas quando também não é o que a gente quer, a gente pode tirar, né? Não, estou dando exemplo no geral. Assim, a gente queria. Só que eu vou falar para você, eu mesmo, dependendo de quem assumisse, eu saía do consórcio. Você quer que se a gente cria regras de coisa. Eu não sei se eu gostaria desse formato. A gente já tem a história minha. Que foi ajustado.
Nós começamos a crescer de novo agora, né? Agora se faz quatro forças. Para ajustar, né? Aquela questão, até, não vou deixar terminar para a gente falar sobre o estatuto. Nós somos um município que faz um ano do habitat, e o estatuto fala uma coisa, que a pessoa não pagando, ela teria que suspender o atendimento há mais de um ano. Quando estava Diego, nós já conversamos com o político, tem que tomar uma posição, o que vai ser feito? Então, nós estamos vendo. Sim, você entrou em dezembro, a gente conversou, né? Teve também aquelas questões que você estava levantando, vários municípios que estavam em débito, depois nem era aqui, pelo menos no município não era, você estava uma que não tinha mudado, né? Então, assim, tem que ver onde estão essas falhas, porque a conta é exata, não pode acontecer isso. Não, o CAPES não é. O CAPES não É que é só o CAPES que não é. O resto tudo é. Os outros, o CAPES não é, mas porém, mesmo os outros que a gente está, o que foi identificado? Que eles mandam para nós recibos acertados, certo? Mesmo recibo, eu falei, eu não tenho nenhum débito. Ele falou, não, eu já tem 45 mil reais para ele ter. Então, não pode mandar. O meu administrativo levantou, mandou os comprovantes para ele. Realmente, se eu não tinha pago do ano, o aluguel, porque não tinha mandado o recibo. Mas lá, quando ele fez o levantamento, vai ser 45 mil, como se não é, não faz ideia. O CAPES, ele é pago mensalmente. Tem município que faz um ano que não está pagando para usar o serviço. Mas tem que explicar, o estatuto fala que vai suspender os serviços. O segundo deles, o secretário especializado, e o meu lá. Mas pode usar, você concluiu? Não. Foi avisado no município, não pagou, mas não tomou mais. Ele não existe os consórcios, não está assim. Se o cliente deixar. Pois é, eles estão falando. Então, não pode ser assim. Isso que eu estava falando no começo. Então, começar a parte estratégica primeiro. Primeira coisa, o estatuto do protocolo. Ele tem que cobrir essas informações. Beleza. Depois vem as políticas internas, para determinando as políticas de impulso juntamente com isso. Financeiro contábil, porque é o que mais tem esse problema. Como a gente falou, tem esses problemas. Hoje é muito operacional, não é pensado. Agora sim, a política, ela precisa determinar esses quesitos que deixam de ser políticos. Então, assim, por exemplo, qual é o regulamento? O sistema tem que fazer tornados automáticos. Só, deu 30 dias, não pagou, decisão, O prefeito ele atrasou ele não pagou a taxa administrativa. Ele não é presidente. Mas aqui Tem que ser assim. mas não está certo. Porque faz mais de um ano que o município não paga, ela está fazendo 70%. E como administrativo da CPI marca não aprova o comprovante. Esse pode acontecer. Vou esperar o final, não pode acontecer. Eu já não preciso de fazer sala. Não sei o que está Acho que é. ele não pode perguntar. Ele era falar, se ela nem eu mandei você. Oi? Eu mandei você. Sério? E deu para pagar, não? É, bem. Outra Eu acho coisa. que agora o que a gente tem que entender é o seguinte, cara. Tem que esperar o tempo. Isso aí, gente, quando é igual para todo mundo, tem não tem nada que levar para o pessoal na polícia. Que é regra, é regra. Se não deixa que eu falo. E tá, daí nós temos várias situações. Daí vai deixando você estar com dinheiro em caixa. Ele apresentou para nós no final do ano, você ia devolver, se ele tá, até agora não fez nada. Então a gente precisa, né, dessa situação. E agora a também já estamos desde abril, né? Ela já está indo para o quarto. Sim. Nós temos dois contratos com o município. O consórcio trabalha ou é rateio ou é programa. Nós não podemos, nosso objeto contábil é isso. A gente não pode trabalhar. A gente está dando hoje isso lá. Nós não podemos. Hoje,
falou, ó, vai aluguel, vai casa de recursos, isso não é objeto nosso. Nós temos que ter esses valores, ou eles entram na cobrança, ou eles entram na cobrança dele. Não tem como ter dinheiro. O consórcio não pode alugar imóvel. Como a gente cobra aluguel? Nós não podemos ter agência de turismo, a gente cobra para dentro. Assim, nós não fazemos, nós não praticamos, nós não vendemos órgãos. Nós não podemos receber esse órgão. Tudo isso tem que ser incorporado, tem que sair todos esses, na verdade, dois poderes. Um poder de rateio e poder de custo quebrado. Hoje, nosso sistema, o software, não consegue fazer essas contas. Está toda a informação lá, mas não consegue. Então, hoje, até fiz uma carta para a Elotec, ameaçando, inclusive, de fazer um outro edital, tirando a Elotec, para a gente conseguir fazer aquilo que nós precisamos. Eu preciso que junta tudo isso, serve uma coisa. E aí, assim, atrasou, não pagou. Vou morar com eles e vocês, doutor, o que aconteceu? Coloquei 100 mil reais lá para eu gastar. Eu vou acompanhando. Deu 8 dias que eu estou sem dinheiro. Eu olho, eu não concordei. Eu fui lá, levei, imprimi o relatório, falei, cara, eu não peguei 100 mil reais no objetivo. Daí não, e a conta é exata, você concorda comigo? A matemática é exata. Daí ele puxou, não, isso aqui está executado. Aí eu falei, não, realmente, você tem um saldo aqui, volta tanto para a sua conta. Daí volta tantos mil para a minha conta. Mas isso foi perdido, né? Que aconteceu pelo menos umas 4 vezes. Aí já aconteceu, como o município sei, vocês colocaram, então o cartinho já aconteceu. De colocar isso no município, é outra coisa que não fora. É igual a gente falou aqui, sobre a situação desse município que está no dentro do carro, foi resolvido ou ainda não? Suspendi o atendimento. Não sei se é do caso também. O município estava com bastante coisa para suspender o atendimento. Suspendeu do carro? Foi. Aí ele pagou. Olha lá, faltou do lado para mim. Aí eu liberei 10 mil que tinha colocado de crédito antecipado. Eu que pagou. Já deixei a ordem de novo. Acabou os 10 mil, segura, vai me pagar o restante. Mas no caso ele está suspenso. Não, suspenso de tudo. Não, mas Isso é o ele mesmo disse que ele que pagou você tanto e voltou. Não, então já passou para mim, que ela até então, antes que todo mundo se estava utilizando, nem tinha sido suspenso. Tanto Hortos, parou. Estava devendo e ainda estava querendo comprar uma cadeira, eu acho que é 8 mil. A gente ia cobrar para depois eles pagarem. Foi isso, né? Não, pode ser nada. Aí, então, assim, ele fez um monte de cifra lá, pagando tudo aquilo. Aí ele sobrou lá. Mas no meu ver tinha que pagar era tudo, não era nem pouco ele pegar um tanto. Porque assim, porque ele pagou, ele falou assim, tudo pago aí, tá? A mulher estava de licenciamento, que é fazer a conta. Falei para ela, libera esses 10 mil aí, que esse filho a mulher chegou e falou, ó, pagou, ficou faltando tanto. Eu já está ali. Liberou a conta, não está pagando mais tempo. Só que isso, eu estou falando para você, não é uma decisão que é minha. Essa é uma decisão que o sistema sofre sozinho. Entendeu? Mas até isso acontecer, que não pode acontecer, eu falo porque eu sou secretária, eu não sou secretária de lei. Muitas vezes no mês a gente tem que optar o que a gente vai deixar de pagar ou fazer para dar prioridade, porque nós temos a nossa taxa administrativa de voltar a serviço. Eu não acho justo o município ficar 1 ano sem pagar, utilizar igual nós estamos pagando. Isso aí não dá, mas não. O sujeito tem que botar na realidade do prefeito e tem que. Mas é nós que vamos. Mas se tem estatuto, se tem litígio, eu acho assim, não pode. Assim, essa conversa está desde o ano passado. Sabe, secretário, Tem só um município. Eu não sei se essa parte das que, mas eu não lembro se isso vai estar descontrado de programa. Entendeu, amigo? E a área aqui é de um pai. Entendeu? Tem que procurar também. Só vamos voltar e continuar, senão a gente não termina. Chegamos na metade. Agora, estou falando que o comandado está
mandato e da reeleição. Então, a nova redação proposta é que os mandatos de diretoria executiva do Conselho Fiscal terão duração de 2 anos, iniciados em janeiro, com direito à reeleição para os mesmos cargos em consonância com o mandato do chefe executivo de escola. Que é o que ficou lá no protocolo. O que a gente faltou aqui, foquei nos dois, protocolo e estatuto. Nenhum dos dois fala do diretor financeiro, que na verdade ele entra na eleição, mas não cita o nome dele, então precisa incluir. O diretor financeiro precisa ser incluído. Então, essa desinclusão deve ser feita no artigo 55 do protocolo. Certo? Aí, aqui de novo, o artigo 34 fala da eleição da municipal. Foram os anos das eleições da diretoria executiva. Se fica um ano da eleição para o prefeito, somente poderão ser secretados prefeitos e diplomados, cujos municípios sejam suas situações financeiras vigorosas. Não fixa o meio de eleição nem a data de posse. O protocolo, no artigo 54, é mais concreto. Como é que está lá no protocolo? No ano que houver eleição municipal, o Conselho de Prefeito elegerá entre os prefeitos do município, presidente, vice-presidente e diretor financeiro do CIS, no mês de dezembro, após a respectiva diplomação dos prefeitos eleitos, tomando posse no primeiro dia útil. Então, aqui já fala de certo. Então, a proposta é colocar do jeito que está no protocolo, do jeito que está tudo também. Certo? Antecede, então, para o mês de dezembro, pós-diplomação e data de posse. Tá? Novo artigo, transição e gestão de posse. Aqui não tem, eu preciso colocar como novo artigo aqui, situação atual. Estatuto não tem dispositivo sobre transição e gestão de mandato. Protocolo artigo 57 já levou. Ele fala o seguinte: transição antecipada ao final do mandato antigo, prorrogação de gestão apenas em caso de eleição e posse imediata com a nova composição. A ausência disso, lógico, causa da compra. Então, a sugestão é pegar o jeito que está lá do protocolo e passar para cá também. Tá? Artigo 51. Correção das eleições. Tá. Aqui é outra. No estatuto está assim, ó. O artigo 51, artigo 2. Repreensão por escrito nos casos previstos no artigo 49, inciso 9. Lá no artigo 49, tem o inciso 9. Então, algumas coisas assim que a gente precisa arrumar. Tá? Então, o artigo anterior passou pelo espírito. Esse aqui? Então, ficaria assim, no artigo 34, parágrafo 4. A eleição ocorrerá do jeito que está no protocolo de eleição. A eleição ocorrerá a cada 2 anos e o Conselho tomará posse imediata, devendo ocorrer transição antecipada às eleições. Do mandato eletivo. Admitir-se-á a prorrogação de gestão apenas em caso de eleição. Idêntico ao que está lá na tabela. E aqui são só restrições, então. Então, está falando, ó, artigo 51, expulsão nos casos previstos no artigo 49, inciso 2, 4 e 7. Inciso 7 trata de omitir informações. Então, não tem nada a ver com o que está falando aí. Não precisa só arrumar isso aí, não. Sessenta e dois, limite pessoal. 3 ou paralisações. Artigo 62, igual, cita a lei 866, que foi revogada, que não foi só para a gente alterar a lei 9. Não estabelece a limite percentual de despesa pessoal. Então, lá no LTV fica igual está no protocolo. As despesas com remuneração de encargos sociais empregados não poderão ultrapassar 40% da receita total do pessoal. Tá? A gente falar. Referência à lei revogada, de novo, acrescentar. Processo seletivo do PSS para comunicação temporária de caráter excepcional será autorizado pelo Conselho de Prefeitos, observado em tal público próprio. Não fala nada do PSS no protocolo lá do estatuto, não. A gente vai falar. Sempre lembrando que assim, de tudo, todo o PSS, contratação temporária, efetiva, tudo de criação de carga, tudo depende da autorização do Conselho de Prefeitos. Né? Lá na frente a gente vai falar do organograma, mas isso já vem assim, a proposta de organograma é estrutural.
Nem lá, nós temos diretoria executiva, hoje é presidente, vice-presidente, diretor financeiro, mas nós podemos ter uma secretária lá dentro. Só que no organograma só mostra a direção executiva. Para colocar uma secretária, você tem que propor, mostrar escolha de credibilidade, tudo que o conselho tem que aprovar. Então, tudo que for colocado aqui, a mais precisa de aprovação. 65. Fontes de receita e repasse do SUS. Também não é falado na artigo 61. Falta de contribuição mensal do município, aprovado pelo Conselho Prefeito, obedecido critério de proporcionalidade populacional. Ele menciona apenas cópias municipais, repasse do SUS, uma fonte relevante, a omissão pode ser questionada na auditoria. Lá no protocolo, no artigo 20, já coloca, eu passei para cá o texto. Cota de contribuição mensal dos municípios associados, os repasses do Sistema Único de Saúde, aprovado pelo Conselho Prefeito, obedecido ao critério de proporcionalidade populacional do Estado. Está lá, então. Na verdade, só dizendo que existe repasse dos seus consórcios. Aqui é operacional também, mas precisa ter. O que a gente faz com bens móveis servidos? O estatuto não prevê procedimento para alienação ou destinação de bens e serviços. Então, só copiei para lá o que está no protocolo. Né? Os bens móveis inservíveis para o CIS poderão, após laudo técnico específico, ser alienados na modalidade legal e, se frustrada a venda, ser doado para instituições encarregadas sem fins lucrativos, mediante o termo de doação devidamente motivado pela administração social. Do jeito que está lá, né? E agora, passando pela secretaria, provavelmente a gente vai ver a situação. Tem coisas ali que, se tirar do lugar, suspende. Não dá para tirar do lugar. Vou aproveitar esse artigo do blog, ela precisa do emprego sobre alguns tipos de situação. A moeda pela meio de vocês, caminhada, orientação, vocês têm que estar citando esses itens, na lei de explicação, inservíveis. Tem computadores. Sem monitor, sem teclado, no CPU, vocês podem fazer a explicação de uma não só para a Secretaria de Saúde, pode ir para outras secretarias também. Uma olhada para frente, bastante coisa. Não é novo, não é coisa nova. Do computador, tiveram alguns que eles nem conseguiram instalar ainda. Mas não vão utilizar, não tem como deixar na renda não. A pessoa que está fazer uma a utilização instável para fazer a destinação da hora dos seguranças. Aí o BI está fazendo, vai ser publicidade. Sim. Na CIR, eles vão passar também como informe. Então, vamos lá. No artigo 73, ele está sempre de classificação de clientes. Às vezes é importante dar um consórcio. Se pode vir um consórcio também. Agora, eu preciso disso. Uma conversada com ela. Artigo 73, vamos colocar aqui um parágrafo novo, que fica blindado. A gente fica no protocolo também. Fica blindado aos CIS que repassar seus bens aos municípios, que quais são os parques. Utilizar lá. Não utilizado. O jeito que está lá no protocolo. Então, os bens que eram os ciclos podem repassar para os municípios, salvo quando aprovado por 2/3 dos membros do Conselho de Prefeitura. Ok? Aqui precisa acrescentar um artigo novo. Tem lá no protocolo, mas que não tem no estatuto. Que diz o seguinte: as alterações à presença pública que impõem modificação do protocolo de produção deverão ser ratificadas pelas câmaras municipais dos entes consorciados, mediante a lei de cada município no seu planeta. Hoje, ele não fala no estatuto em nenhum momento que o protocolo, ao ser mudado, necessita de ratificação. Lá no protocolo já fala. Isso a gente precisa.
toda alteração, só dizendo que toda alteração do estatuto que gere alteração no protocolo de criação vai precisar depois passar pelas câmaras municipais. Ok? Artigo 88. Atualização de intervenção à lei da licitação. Então, lá no estatuto ainda está fazendo a licitação sobre o modelo de aço nesse lei. A reiteração genérica, ela fala ainda da lei 863, então aqui a gente está só propondo para se adequar à nova lei de 2020. Tá? Só para não fazer só critério básico. A partir daqui, até aqui, foi tudo assim, coisas que a gente altera na nossa deliberação. Daqui para frente, são itens que a gente precisa deliberar aí com o prefeito, com os prefeitos. Vamos lá. Artigo 7. O artigo 7 vai mudar a sugestão de bastante coisa. Criar uma nova seção, fala da diretoria administrativa e os órgãos novos. Aqui, a gente tem que mostrar o organograma, que é a nossa. Deixa eu ver isso aqui, eu vou mostrar para vocês a proposta que está fazendo. Na verdade, eu estou fazendo sobre o organograma, mostrei hoje para o ministro. O novo. É uma proposta de organograma. Vou mostrar para vocês como que é hoje. Nosso organograma estrutural é dessa forma hoje. Hoje nós temos, então, os conselhos de prefeito, conselho fiscal, conselho curador, conselho secretário, são os conselhos. E nós temos a diretoria executiva, o presidente, vice-presidente, o autor do vice-presidente e o diretor financeiro. Isso aqui é eletivo, às vezes. Depois nós dividimos entre uma diretoria administrativa, que hoje tem um cargo de diretor-coordenador, e nós temos uma coordenação de saúde que tem lá um coordenador técnico de saúde. Para vocês entenderem que é o Renan, que é o Diego, que é a Cara. Vou colocar o meio então para vocês. Tá? Então, aqui no cargo lá da coordenação de saúde, fica com um ano sobre seus cuidados. É o que de cada época. A diretoria administrativa fica com duas consultorias, duas assessorias, que é o assessor jurídico e o programa interno, ligado a ele. Tem a coordenação do CAPS, e aí tem as suas funções. Tem toda a parte financeira, na verdade, treinamento, ligado ao diretor diretamente. E tem ainda as coisas que são atendidas lá dentro, profissões de especialidade, são as consultas do prefeito lá dentro. O período de iniciado, a enfermagem, a triagem clínica, tudo ligado ao diretor. A distribuição hoje do organograma está dessa forma. É assim que funciona a estrutura. Aqui nós não estamos falando de cargo, nós estamos falando dos cargos, então entender onde é que a gente está situado. Qualquer inclusão ou exclusão de cargo aqui não depende da estrutura do organograma, depende de conselho de trabalho. O que acontece aqui? Nós estamos propondo aqui uma outra forma de a gente pensar isso. Então, aqui embaixo, tem a diretoria executiva, a ouvidoria. Hoje a ouvidoria está lá ligada com o cargo comunitário. Não faz sentido isso, os órgãos externos de controle. Porque o ouvidor ele tem que ser fora. Você não pode colocar o chefe, que vai ser o principal, muitas vezes colocado, ele que vai avaliar. Ele tem que ser fora disso. Isso. Então, o ouvidor ele tem uma atribuição estrutural ligada à diretoria executiva. Na verdade, ele é bem independente. Tem que ter esse papel. Mesma coisa do controle interno. O atual, o controle interno é ligado à diretoria administrativa. Não dá. Como é que o controle interno vai me controlar se eu sou diretor e sou chefe? Tem que ser fora. Não dá. Essa ligação não bate, principalmente com os órgãos externos, o PCF. Não tem sentido. Então, a proposta é colocar o controle interno, a ouvidoria e o assessor jurídico ligado à diretoria executiva. O assessor jurídico não está ligado à diretoria executiva mais. É o Sandro hoje. O Sandro não é ligado comigo, porque o Sandro é ligado com o Renan. Não faz sentido, eu não preciso, porque eu já tenho a Nayara, que é o advogado, operacional, dos contratos. A parte que o Renan precisa de uma consultoria, uma
assessoria jurídica é ligado lá. Faz sentido, daqui a pouco é outro prefeito que ganha, o assessor vai ser da cidade dele, não vai ser o síndico, e assim por diante. Né? Então, as 3 republicadas, a diretoria executiva. O que foi o principal aqui na nossa ideia? A coordenação do CAPS continua igual ao judicatura. O cargo que era que hoje está no mesmo nível, né? Lá no mesmo nível da diretoria administrativa, ela desce ao nível do cargo desce ao nível de coordenação. Olha, a gente ficaria aqui na estrutura com 3 níveis de coordenação. Uma coordenação administrativa, uma assistencial e uma do CAPS. Novamente falando, quer dizer, mas eu tenho uma coordenação administrativa, eu tenho uma coordenação mais, são planos de estrutura. Eu até deixei uma corzinha diferente de falar. Nós não temos isso hoje, não é necessário ter isso hoje. Não é essa a ideia. Se tiver, precisa de aprovação, tudo. A ideia é entender a estrutura, como é que ela funcionava, como é que está hoje, mas como é que é pensado ela para 10, 15 anos. Então, a coordenadora assistencial aqui, ela deixaria de ficar como é hoje, só com o exame, né? Ela passaria a cuidar do âmbito de especialidade, que até eu coloquei que a gente pensar em transformar isso numa produção. OPM, enfermagem, tudo isso ligado a essa coordenação. Porque no prédio novo vai estar todo mundo junto. Hoje ficou ruim porque cada um está no prédio, né? A Karen tinha aquele cuidado e aqui cai o mesmo problema que eu tenho hoje. A Karen nós perdemos, porque tem gente bem maldosa na região que fez nós perder a melhor profissional que nós tínhamos. Então, aí a ideia é trazer nessa Mas nem tem gente para isso hoje, na verdade. Tanto que eu estou tendo que ir lá resolver os problemas do ano, só para vocês saberem, gente. Por mais que o Marco está indo lá, mas porque ele não está funcionando direito, está cheio de problema. Eu estou tendo que ir lá direto, assim, dar uma pegada nos funcionários. Mas tá bom. Para vocês entenderem qual que é a dificuldade hoje. É assim, hoje, a parte estrutural, ela está assim. Lá a Karen, ela tomava conta, ela misturava. E o dinheiro misturava aqui. Então, lá ela acabava cuidando da parte administrativa, licitação, porque estava no prédio. Do lado de cá, o direito fazia a mesma coisa. Juntamente com a crítica, ele acabava ficando toda a parte que ele queria atender, com o dinheiro também que tinha que cuidar disso assim. Então, a ideia nossa aqui é separar isso mesmo. Olha, no prédio quem for novo. coordenar isso, quem for coordenar, vai coordenar a parte. Se a pessoa que nesse caso aqui, coordenadora assistencial aqui, alguém técnico, alguém da área de saúde. Entendeu? Mas eu estou com um problema aqui com a pessoa que não. Eu vou estar junto lá também, a pessoa, nós vamos ter alguém, outra, mas eu estou com problema da licitação. Você precisa cuidar da parte técnica. A gente precisa fazer o plano funcionar, obviamente funcionar, a gente precisa disso. Até que isso era uma queixa da Karen, né? Que ela não tinha várias demandas, ela tinha que vir da administração. E ela não entendia. Depois até que ela teve que comprar para estudar para fazer o termo de referência. Então, exatamente. Então, assim, você tira aquilo que não era da sua. Só que ele desce daquele jeito que é hoje, na verdade, né? Você colocando os dois no pé de igualdade, não é que fica um. É que, assim, quando você cria setores, você fala, você tem saúde e você tem educação. Aí você vai falar assim, ó, pessoal, quando for alguma coisa, você vai lá e conversa com a secretária de saúde. Ou então vice-versa. Não dá, sabe, assim, cachorrinho tem 2 donos, morre de fome, você fica muito... Então, você tem que deixar claro assim, olha, aqui é técnica, o administrativo que faz esse controle estratégico. É que hoje o diretor, aí no futuro, o diretor administrativo vai assumir o diretor administrativo mais essa função. Essa e essa, nós não vamos ter outra pessoa. Aqui, essa pessoa aqui, que é você hoje, vai fazer esse IS. Isso, só que aí a ideia é que eu tenho aqui comigo, hoje já tem aqui a Jade, né? Que já é uma dificuldade, porque lá em Jardim Elétrica, estruturalmente, acaba indo tendo problema de muita coisa, situação, a gente precisa melhorar essa questão. Mas, principalmente no prédio novo, esse cargo aqui, que é a parte técnica. Porque, para mim, é difícil, por exemplo, o médico não veio hoje.
Eu preciso trazer enfermeiro aqui para levar Não, e a para qualidade do médico, quem monitora os médicos que não atendem bem, Você nós vai vamos, chegar agora pra nós mim, vamos ter médico pra caramba. Você tem uma linha do ano que está acontecendo. Eu vou entrar na linha do ano e falar, doutor, você está fazendo carne. Eu que estou fazendo isso. Você é formado em quê da saúde? Para falar aqui. Então fica um. Esse profissional, me perdoe, isso é deixa eu dar isso. Escolher. Sem dúvida. Esse é uma função. Não dá. Esse tem que passar pelo faro do secretário. Eu tenho que dar algum princípio esqueleto. Dá um jeito nisso aí. Eu tenho um esqueleto aí para dele, mas não tem humanos. Quem que é o gestor do próprio atendimento? Gerencial. Quem é o responsável pela personalidade? Escolha. Cada braço, esse negócio, tem que respirar para ser feito. Qual o salário que está na coordenação do CAP, só por curiosidade agora? Acho que eu 4.300. 4.300. É esse aí que tem que ser da coordenação, apesar que a coordenação especial vai ser bem maior o problema. tem que ser alguém. Mas a gente pode colocar alguma função gratificada daí, entendeu? A gente faz o salário assim, e como a coordenação maior é dela, a gente pensa em alguma função gratificada. Foi voltando a estrutura. Lógico, eu falei, por exemplo, aqui precisa de uma secretária aqui pro pode entrar, mas para ser criada sem carga, você sabe passar tudo, não está na estrutura. Não, eu sei. Ó, do jeito que está aí, o Marcos, que a gente já ir, né, pensando, eu acho que tá bom. Porque assim, aqui, olha, cada linha dessa aqui, olha. Hoje a gente não precisaria contratar mais ninguém, só essa aí. Tá? Eu acho que aí tá certo. Eu vou imaginar daqui 10 anos, ele sabe também que vai estar ali. De repente, aqui, aí começa Mas aquele cargo ali já existe, que ele era o da... Não, nós vamos desfazer ele, porque ele foi feito na época explodindo com a cara. Né? Ele saiu, nós vamos desfazer. A ideia daí é extinguir cargo. É, porque o salário dela, na época, porque ela era concursada do Estado, tinha um salário dobro do que ela ganhava no consórcio, e aí a gente fez, porque o salário era maior. Porque ela ganhava quase 20 mil reais na Regional de Saúde, estadual, ela pediu as contas, porque na época não liberou ela, e quando ela pediu as contas, os prefeitos, sabendo da capacidade dela, fez isso. Mas agora a ideia nossa é remodelar. Aqui, só para entender que no futuro, a gente não sabe Mas como é que vai fazer isso. nova coordenação, só para a gente ficar claro com as outras prefeitas. Então, já está certo, vai baixar o dela e vai pôr a outra coordenação junto com igual do CAPS, que é a diferença. Se a coordenação já tem uma outra coordenação, como um salário, uma coisa ou outra. Aí, Não, mas a coordenação do CAPS é diferente da coordenação do ano. mas entra no que você disse, penso eu, diante que ela tem outras atribuições, uma função gratificada diante de várias outras coisas que ela assume dentro de lá. Pode. É cargo de comissão. Não, tem que ver como é que é isso aí. Acho que não. Essas três, essa linha aqui, ó, os três, essa aqui é outra salário. Ou diferença de pouca. Mas espera aí, vai ter uma coordenação administrativa, então também? Não. Teria. Não. Vai ter. Diga assim, quando você faz, se tiver aqui, pode ser que no futuro, daqui a 10 anos, a gente fale assim, ó, vai precisar de supervisor. Cada caixinha dessa aqui, cada um supervisor trabalhando. Não sabe o tamanho do. Aí é uma outra. Tá? Mas agora não. Não. Nós nem pensar em sugerir isso. Não, tem que ser pensar. Vai ter jeito aí. Proposta aqui também, a gente tem uma agendamento, a gente precisa de uma segunda adequação. E hoje é difícil, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Foi em ligação com o Rosário,
negócio da reforma. Tá? E assim, o doutor Osmar parou de atender com a gente no Doutor. Aí, com isso, o médico, o doutor Guilherme, vai ficar morando, os municípios procurou todo mundo lá, sobrecarregou. Então, todo mundo ligou e já tinha lá em sítios. Quem ligou primeiro, certo? Então, se aquele município conseguiu 10 vagas, e aí o doutor precisava de uma só, não conseguiu. Por quê? Porque eles não fazem regulação. Lá, a menina é secretária do médico, acho que ela está ligando, você é da onde, também? Não, ligou, eu ajudei. Então, não vai demorar muito, porque precisar. Quando chegar lá no prédio novo, eu penso que aqui nessa central, nós vamos colocar hoje, a gente tem a Thalita e o Bruno, fazendo agendamento do município. A gente tem a Andressa e a Fabiana, que estão ajudando na parte gestante lá. Nós vamos fazer todo mundo por dentro aqui, para precisa estruturar uma central de população. Tá bom. Por quê? Porque essa central, por que não é ligada aqui a central? Porque ela não pode estar subordinada aqui, vai dar ordem para ela olhar, encaixa o plano, faz com ela, precisa ter uma ligação aqui. Vai ser direto com o diretor dessas coisas, justamente por isso. O município falar com o quê? Vai estar lá, não vai estar com o funcionário lá dentro, entendeu? Por isso a gente perde uma coisa. Se cada funcionário que der ordem lá na central lá, hoje já era assim, hoje a dificuldade é essa. Eu não tinha, aí chega lá, vamos ver, aqui é um outro, entendeu? Então a ideia é criar uma central de regulação e essa inteligência em saúde, quem estava fazendo era a Carmen, também porque por que eu coloquei para o ladinho com esse? Porque isso aqui, sim, inteligência em saúde, por exemplo, pode ser uma função gratificada. Você não precisa ter uma pessoa hoje contratada. Você pode ter alguém que vem da equipe que faça assim. Resolve o sistema. Então, a proposta é isso aqui. Eu escrevi embaixo aqui, ó, sempre lembrando assim. Isso aqui é organograma estrutural. É demanda de cargo. Não é porque está previsto coordenação administrativa, nós vamos ter um coordenador administrativo. Tá, mas tem que começar a estrutura daqui para 20 anos, como é que vai funcionar? E fora isso, você fez também o que vai precisar mais? De funcionários do que tem hoje? Você desenhou o que tem hoje e já desenhou eles dentro do ano? Não, ainda não. É isso que eu falei agora. Eu posso fazer uma coisa aqui aprovada. Se for assim, aprovou esse aí, vamos desenhar. Não, já pode. Eu? Não é aprovado. É que é assim, Marco. Nós não aprovamos nada. Sim, mas eu disse assim, se daqui sair tá certo, vai chegar no perfeito, vai dar certo. Entendeu? Não. Porque ele vai falar assim, vocês falaram, Não, Eu penso que tem que ver esses cargos que trabalham de modo de casa, igual vai estar numa estrutura melhor, da ordem de próximo. Mas se está dando certo, vocês usam outra funcionária para fazer o serviço e ajudar enquanto a outra não está. Então, vai ter uma unidade maior, que demanda mais coisa. Vocês não precisam tirar um novo funcionário para fazer esse suporte, você ainda tem a funcionária que a gente aprovou mais horas, que hoje trabalha remoto. Lembra? Não passou para nós aumentar a carga horária, que dependia de a pessoa ali mais tempo. Hoje ela trabalha menos horas do que eu ficava lá. Mas trabalha bem melhor. Nós aprovamos também a trabalhar remoto. Não aprovamos. Você não estava, mas foi aprovado. Fica onde eu passou. Assembleia, até porque o prefeito nem faz nada do sem a aprovação de assembleia. Assembleia depois, tá? Porque quando eu falei com o Moisés, ele falou, não. Tá. Mas você levanta para mim, tá dando favor, qual assembleia essa que prefeito mudança, para aprovar? A gente levanta, a gente vê. eu posso ver se você Você faz. uma mudança dessa, pode ser feita sem usando cargo Sem assembleia. sem cargo horário. Até onde eu sei, não foi feita a assembleia de prefeitos. Tá, vamos lá. Três cargos assim, que é da ordem, que tem um assessor, que ele tem, na verdade, essa remoto, porque tem que estar um presidente, e o ministro de faturamento. Né? Isso aí a gente vai... Tá. Não, e tudo isso é passivo de mudança, Marco. Tudo isso é passivo de mudança. O que é importante a gente, vamos focar no que a gente tem que fazer. É que assim, ó, nós temos que agora, a partir de agora, que é só, você tem que entender que por mais que a gente fale assim, tá ok, pode ser que a gente leve isso aqui depois para os secretários, eles não concordem, depois os prefeitos também não. O que eu estou falando para você que você tem que fazer agora? Vamos tentar acelerar, porque senão não vai conseguir. Eu preciso agora que você vá, levante todos os profissionais que a gente tem, onde eles atuam,
E agora, com as salas novas no AME, onde eles vão atuar? Ah, tá. Então, eu vi que a enfermeira Cris hoje atua nisso. Então, ela vai ficar lá. Ah, hoje eu tenho, igual essa menina que trabalha meia distância, meia aqui, então ela pode ficar aqui. Hoje eu tenho um fiscal, vai ficar aqui. Então, eu preciso que você... É isso que eu preciso que você veja. Aí, você tem que dizer o quê? Nós não vamos... Deixa eu terminar, senão eu perco a lógica do raciocínio. Hoje, nós temos um tanto de serviço no AME e no consórcio. Nós vamos triplicar esse serviço, provavelmente. Então, você já tem que pensar essa turma trabalhando com o triplo de serviço. E é possível colocar mais serviço mesmo com essas pessoas que estão, que eu percebo que é. Né? Eu vejo lá no consórcio, o tempo todo eu estou indo lá e eu vejo que é possível. Igual no AME, é possível que eles deem conta também de mais. Então, eu preciso que você faça a previsão do serviço que já tem hoje, do que a gente tem para abrir, das pessoas que estão, e porque é isso que agora a gente tem que fazer, para a semana que vem. Na verdade, nós vamos aumentar credenciados, estagiário, pode ser. Isso. Essa coordenação que a gente precisa. Isso. Basicamente é isso. O restante Não, nós ainda vamos tem conversar mais. com a equipe. A recepção nós temos? Eu estou falando, o estagiário, nós vamos juntar todo mundo, né? São 2 prédios com 2 recepções, vai ser Aquela da Horta, né, que fica na recepção. Sim, elas ficam campeonato, mas quem fica na recepção 2 são os estagiários. É que eu não acho Mas que ela foi contratada para quê? Aqui ajuda na Horta. Ela nem foi nem uma coisa nem outra. Você lembra o cargo dela? Não o cargo dela, não. Porque o dia que eu estive lá em visita, o dia que tinha dito que ela era recepção e auxiliava. Isso. Na verdade, ela supervisiona a recepção. Ele fica estagiária, né? Ah, mas a gente tem que pensar, gente, agora no novo ano, não por mal. Eu entendo que tem ele. Eu sei, mas assim... Se hoje nós temos uma pessoa que foi contratada para a recepção e ela não fica, porque ela não apoia outra pessoa que trabalha aqui nós, se nós estamos falando que a gente não vai contratar e está pensando nesse cenário... mas só que você não sabe, lá nós temos 3 recepções no ano. É isso que eu estou dizendo. Então, É por isso que você tem que ver como que vai funcionar. Porque assim, ó, por exemplo, lá nós vamos precisar de alguém que faça que acompanhe os pacientes embaixo, em cima. Aí nós vamos ter que ter equipe para cuidar de quem faz endoscopia, porque vai ter endoscopia, colonoscopia. Aí nós temos que ter equipe para densitometria óssea, fora as outras coisas que já tem, sabe? Assim, Eu não sei, eu acho que pelo menos mais uma enfermeira lá dentro também vai ser necessário, ou técnico. eu acho assim, a gente não vai conseguir abrir e falar assim, ó, tudo de uma vez, nós vamos ter que escalonar. Assim. Eu sei, Marcos, só que você tem que colocar isso no papel, a gente vai abrir. Porque assim, vou imaginar, tem uma recepção central. Aí nós vamos fazer sinalização. Você já viu, vocês viram? Sim. Chega Eu sei como é que é. Vai chegar lá, tá? Na hora que chegou lá, vai ter outra pessoa. Ela chegou, e aí? Então, vai ter recepção. Beleza. Isso é o fluxo normal que a gente já tem. Isso. Aí, assim, nós vamos criar uma endoscopia aqui. Tá? Nós vamos precisar de gente aqui para acompanhar o paciente, gente para ver a reconhecimento. Então, é assim, esse detalhe que você está falando. Né? Você acha que em quanto tempo você consegue isso? Então, vamos marcar 2 semanas? Então, vamos já marcar a data para a gente voltar e já... Porque a gente tem que ir, assim, eu entendo que você está dizendo que precisa levantar custo, passar por subsídio. Mas isso é algo que, se a gente está falando aí de entrar lá em agosto, e não dá para chegar e falar assim, faz isso. Não, Marco, por que eu estou falando para você? Ó, você vê porque é demorado. Nós vamos vir aqui daqui 2 semanas para olhar o seu negócio, no Conselho de Secretários. Depois que olha, nós temos que levantar valor. Depois nós temos que passar para os secretários e depois nós temos que passar para os prefeitos. Isso vai 2 meses, Marcos. Fazer um levantamento dos dados que Sim. E tem alguns detalhes lá que a gente precisa entender também. Por exemplo, a sala de endoscopia está fora do padrão, a gente vai ter que ampliar a sala. Não, dá para fazer. Dá, mas não consegue reduzir, você tem 15 pontos. Você tem que ter elástico para ter 11. Da colonoscopia, eu estou fechando com um documento para solicitar para o Estado para passar para o... Já tem ou não?
porque jardim tem. Comprei. Esse eu que estou comprando. As palavras. Colocou endoscopia. Então, já vou ver, eu estou pondo no nosso plano para que o Estado aceite que a gente passe ou para o ano ou para o regional. Tem indicado. Até porque precisa ter devido dando manutenção, que é muito minucioso, né? Aquele carro ótimo, qualquer coisinha, então tem que ter outro que se o seu vai para manutenção, tem outra parte. Tá bom. Então, Marco, então é assim, Eu ó. amo que tem interesse. Se o AMI tiver, eu posso sinalizar no plano termo. Se o AMI vai ter a sala, Vai. porque até então eu perguntei. Nós vamos abrir, Marcos, com o que a gente tem de metragem, entendeu? Isso aí nós vamos abrir com o que tem de metragem, isso já está definido. Nós não vamos alterar nada para abrir para vocês. Certificação para poder. Tá. Vai no caso- Não, mas a gente vai ter que resolver com o que a gente tem lá dentro. Marcos, nós vamos ter que resolver com o que a gente tem lá dentro. Não dá para mudar de sala, entendeu? Então, ou a gente muda uma... ou a gente muda uma sala de lugar, porque na época não dava para alterar a estrutura do Estado. Então, a gente falou, não adequa, então nós não vamos mexer em estrutura, nós podemos colocar divisórias. Mas nós não vamos... e não tem como. Não tem isso, não pode. O Estado já avisou que não vai. E nós vamos dar um jeito de abrir o serviço. Nós não vamos ficar sem abrir o serviço por causa disso. Né? A unidade vai precisar lá que precisa ter. Aham. O quê? Por exemplo, vai ter pro raio-x, né? Isso. Então, mas aquele outro aparelho, ela precisa de sometida, não precisa. Tá bom. Isso, então, agora. Então, nós temos eu falei, isso não altera o que você está pedindo aí, que é o departamento funcional. Não, altera, porque nós já temos que saber onde Não, que vai digo assim, brindar sala, fazer um processo. tá, beleza. Então eu preciso agora que você veja isso, porque você vai trazer aqui primeiro para o Conselho de Secretários. Depois, nós vamos ainda ter que levar no presente. E depois, nós vamos ter que levar nos prefeitos. Só depois dos prefeitos, que você vai começar a mexer na contratação. Então, isso demora. Então, até a gente, nós também abrimos. Nós não conseguimos vencer isso até maio. Depois de maio, se só tem junho, daí acabou, daí já tem que abrir. Olha aí, então aí. Meu Deus do céu. Não, pode deixar isso. Tá? Fechou isso aqui, então? Todo mundo a gente pode depois repensar, mas no momento, porque daí o restante lá do estatuto, agora a gente pensar nisso aqui, eu preciso colocar tudo isso aqui, o que é regulação, o que é inteligência, o que está pensando, entendeu? Já prever o estatuto, porque aqui, até coloquei o tabuladinho em volta, é a estrutura, essa parte aqui, que você dá, é a estrutura que vai no estatuto. Tá bom. Daqui para baixo é plano de cargos, aí entra outra. Do jeito que está ali, né, a questão seria 3 coordenações. Mas não seria somente as 2 coordenações administrativas, você e vai você. Na verdade, é assim, estruturalmente, o CIS vai ficar dividido em 3 estruturas ligadas à direção. Se vai ter funcionário ou não vai ter funcionário, não vamos ter. Essa transmissão vai ter. Entendeu? Ou tem agora, pode ser, né? Já está previsto. Agora, se eu preciso colocar uma secretária de coordenação, né? Junto aqui com uma secretária junto. Coisa outra discussão, para que vai aprovar, ver se foi aqui. Preciso do coordenador agora. Então, a gente tem que mencionar criar um cargo. O que nós vamos fazer hoje, então, é distinguir cargo que hoje é da carga, que está no mesmo nível da eleição, e criar um novo cargo que está no mesmo nível da eleição. Aí, para criar esse cargo, distinguir outro, aí precisa passar por ser prefeito, aprovado, tal. Então, daí a gente já aprova, já passa tudo. Passa isso e mais esse contratação. Agora, e aí a gente tem que levantar valor também. Por exemplo, você falou de contratar mais estagiário. Vai custar quanto? Eu falei estagiário. O valor assim, acho que 900 e pouquinho, 900 e pouco. Na verdade, ele está falando de estagiário, a gente precisa, na verdade, profissional. Estagiário. Então, por isso que nós temos que decidir que tem coisa que não problema. Só que a gente não vai fazer concurso também, não. Porque tem a misericórdia de fazer concurso. Então, olha, eu vou falar assim, hoje a gente está... Eu já tive problemas no TCE. Limpeza mesmo vai ser terceirizada. Limpeza, segurança terceirizada. Inclusive, no CIS, virar o pessoal da terceirização ajuda muito nessa parte.
eles ficam na exceção, colaboram com você. Mas quando você leva assim, muito estagiário, você é bem, olha assim, peraí, quantos funcionários você tem? 4, estagiário, 15. Ah, não, sim. Entendeu? A gente tem que ter esse profissional, Sim, sim. PSS, estagiário. Não, Hoje nem está é ideia. desproporcional. Hoje tem um monte de credenciado, um monte de estagiário. Não, mas credenciado tem que ter, o foco é nosso, e efetivo é menos. Na verdade, assim, nós que a gente conseguir terceirizar. É melhor. Não, então efetivos, tá. Então levanta todos os funcionários que tem, tudo, e já bota eles para trabalhar, Henrique. Agora o que não vai faltar é sala para o povo trabalhar. É. Não, nem me fale isso aí, porque nós não tem dinheiro para pagar tanto, não. Então vai ser tudo. Não, mas nós vamos abrir, tem que abrir, gente, agora. E eu já trazer, é prestador, né? O mais caro é prestador. Mas no caso não, vai ficar barato, porque é isso que eu porque a falo. gente também pode fazer alguma coisa, assim, o prestador que já traga a secretária. Sim, sim, o da endoscopia já pode vir. Já traz, você já traz tudo. É. Ah, vai aumentar um pouquinho, mas aí. Da densitometria já pode vir. Você pode ver que tem um tipo que faz credenciamento de cirurgia, que o anestesista é responsável da empresa que pega e paciente para fazer. Sim, o instrumentador. Até os instrumentos também. Sim. Da empresa. Sim. É que a gente não conseguiu, na época, alguém que trouxesse o aparelho de endoscopia, colonoscopia, até porque ninguém fica viajando nesse aparelho. Mas o médico tinha disponível, e ele tinha técnica de enfermagem para vir junto. Mas a gente está mexendo com a documentação, até se vai ficou bravo, mas vai ter um jeito para eleger, minha lei não tem condições de operacionar. O município de porte pequeno, nós não vamos conseguir licença, nós não temos espaço adequado, é caríssimo o favor para funcionar, não paga, mesmo que o Estado vai pagar o mínimo. Nós já gastamos 6.400.000 no ano passado no nosso HPP, e daí ela ficou brava, não tem chance, nós não temos condições de operacionar. Ah, é uma perda, se nós conseguimos pôr aqui no ano, foi para todos os municípios. Eu também não quero colocar nada no município, tem misericórdia. O Marco, então Uma tá. torre de vídeo também, quem quiser, tá lá. Ok? Torre de vídeo. De cirurgia. De vídeo. Não, não, hoje não. Ela falou antes que eles têm contratos, né? Não sei quanto. Paga esse. Ó, vamos lá, então. Aí voltando aqui para o estatuto, então, lá no artigo 7, tínhamos criar uma nova seção, que é falando sobre a diretoria específica dos órgãos, do governador. Então, colocando assim, ó, no inciso 6, diretoria administrativa, ó, pode ver que a gente fala sempre isso tudo. Diretoria, coordenação e não cargo. Diretor, coordenador, entendeu? A gente está com cargo. Então, a diretoria administrativa é integrada por coordenação administrativa, coordenação especial, central de regulação de tratamento e núcleo de inteligência. Faltou que a caso. Vincula-se diretamente à presidência da diretoria executiva com dependência funcional, controle interno, auditoria e aí aqui está onde é que nós vamos falar depois. E aqui, lá no artigo X, que a gente não lembra, o cargo de diretor administrativo. Aqui há outra coisa aqui, porque assim, no protocolo de intenção é chamado diretor administrativo. No estatuto está como diretor coordenador. Como sou eu o cargo, eu acho melhor diretor administrativo. Diretor coordenador, ou ele é diretor ou ele é coordenador. Sim, faz sentido. E como vai ter coordenações abaixo, fica bastante diretor coordenador. Sim. Então, usar o mesmo termo do protocolo de diretor administrativo. Tá. Coloquei aqui outra denominação para deixar melhor. Então, será provido em comissão, vinculado à presidência, que já é mais a parte normal de entender o protocolo disso. Então, aqui, essa seção 6, seria a ideia de a gente criar, então, a coordenação assistencial, a coordenação administrativa. De novo, quer dizer que vai contratar só... Isso tem que ficar claro. Olha, então, coloquei lá embaixo, a inclusão do artigo 7 não cria despesas. A efetivação de cada cargo no fim de deliberação específica do Conselho de Prefeitura. Está me dando cargo. Aí, a gente precisa aqui do diretor administrativo, né, no estatuto não consta os artigos estruturantes, a gente precisa colocar. No protocolo,
O cargo de diretor coordenador existe com atribuições e trazendo uma as atribuições do diretor administrativo. Não está na parte estrutural do estatuto, só na plataforma. Aí aqui é a extinção do cargo. A extinção do cargo é coordenador técnico de saúde e criação do coordenador especial. Então, o cargo de coordenador técnico de saúde existe e está escrito. Tá? O problema é que o cargo não consta no estatuto e o propósito do organograma é específico. Então, como esse cargo já não estava no estatuto mesmo, ele precisa citar ele, né? Não precisa extensão. Então, ficaria assim. A coordenação assistencial é responsável pela gestão técnica dos serviços de saúde prestados pelo SIS, incluindo o outro Paraná, gestar surdos, secretários, gestão credenciados, auditoria especial. Seu titular, coordenador especial, exerce o cargo de comissão subordinada ao diretor administrativo, com a remuneração fixada pelo Conselho de Prefeitos. Esse aí é melhor você passar e eu entrar. Ó, depois eu vou mandar esse curso. Porque esse aí é assim, ó. Quanto menos você dá nome, não dá nome para programa ali, porque isso muda. Tá. Entendeu? Deixa mais amplo. A atribuição coordenador assistencial, você tem que eu acho que pensar de uma maneira geral, porque o que aparecer tem que fazer. Mais ou menos, sabe? Tudo é ligado à Para não se pegue no dedo do governo, às vezes ele tudo não. tudo nome, entendeu? Então, assim, o que aparecer na assistência, na atenção, não é nem assistência, é na atenção, porque uma coisa é assistência, outra coisa é atenção. Ela vai cuidar da atenção. Tudo que falar em cuidado é essa que vai cuidar lá dentro. Entendeu? Então, desde assim, uma infecção, seja lá, é tudo que falar de atenção. Ela vai ser coordenadora. Resolveu o que falaram. Tá. Então, só para lembrar, a extinção de cargo, a criação do cargo, requer a divulgação do conselho. A criação do cargo de coordenador essencial e a criação de remuneração da lei. Aí, na outra, assessoria jurídica e utilizar no estatuto, né? Aqui, eu coloquei aqui, a gente tem que primeiro definir, controle interno independente ligado à presidência, Sim. ou ele está dentro da direita administrativa. Eu prefiro, só que depois a gente tem que mudar o protocolo também. Isso aí é melhor você ver com o jurídico e com o Renan. Tá? Porque isso aí é eles que depois se ferram por causa disso. Nós não Esse aqui, muda nada na nossa vida. o controle interno, ele tem que ser vinculado ao presidente. Só que eu vou falar para você, dependendo do que você dá de poder para o controle interno, ele ferra o. Por isso que ele tem que ser ligado ao presidente. Então. Porque ele tem que fiscalizar. Porque tem controle interno que tem que trabalhar, fica só incomodando a vida da gente. Imagina se hoje o Renan, beleza, está conversando por tudo, um prefeito também conversa. Então. Quem que vai me controlar aqui dentro? Eu vou mandar para o controle interno dele? Não. Porque tem que ligar para ele. Não, eu concordo, mas isso aí é melhor ver com o jurídico e os prefeitos. Isso aí não... A nossa vida não muda por causa disso. Não. Deixa eu falar um negócio, não tem nem controle interno. Por isso que Então, aqui só a nova proposta do artigo 7, né? Que eu vou contar com o prefeito, e tal. E aí dizendo, então, que o administrativo teria essas coordenações, a legislação. É que a estrutura do organograma é inscrito a ouvidoria, que daí a proposta é tirar a ouvidoria que está ligada ao secretário da direção lá e dar ela direto com a presidência. E aí, quando você for fazer as atribuições também da coordenação, é importante você sempre seguir resoluções do Estado e portarias do Ministério da Saúde, além da legislação federal estabelecida, de uma maneira geral, porque assim, falar daquele cargo lá. Tanto do diretor administrativo, quanto a atribuição dele seguir as atualizações. Por quê? Porque vocês não têm autonomia própria só. É importante que vocês sigam as políticas vigentes. Né? Então, é importante a gente estar antenado com tudo que está acontecendo de programa estadual e federal para seguir, sabe? Então, por isso que é bom de deixar de uma maneira geral, né?
protocolos, sabe? Seguir protocolos. A gente pode também trabalhar com protocolos regionais, mas é importante citar, só para não esquecer das atribuições que você vai fazer isso ainda, né? Lá na FESPAR, a gente tinha uma pessoa que era cargo, era normas e legislação. Só para colocar. Todo dia, tá? Tudo popularizou. Sim. Só resumir para a gente. Atualizando normas. Então, aqui é a inclusão, do jeito que a gente viu lá no Estatuto, a inclusão da ouvidoria dentro do Estatuto, de posicionamento político. Mesma coisa, a central de regulação, eu ficaria ali como assessoria administrativa. Isso aqui tudo que eu estou falando, porque precisa a partir de agora, tudo precisa de aprovação, eu sei, só que tem coisa que daí isso aí é para nós não. Esse aqui é outra coisa interessante, agora, a seção de servidores. O artigo 63, ele fala assim, será permitida a cessão dos servidores do consórcio para os municípios, bem como dos municípios para o CIS. Então, ele permite a cessão bilateral. No protocolo de intenção, ele fala, não será permitida a cessão de funcionários dos municípios para não, mas pode ser. Quando solicitado pelo consórcio no governo da sessão. Não, pode não ter liberado isso aí. Então, nós precisamos ter sim, opção A. Atualizar o protocolo que permite a cessão nos dois sentidos, ou B, que mantém a cessão. Não, a cessão do município só quando solicitado. Não, pode autorizar. Então, assim, não está dizendo que eu tenho. não, é só. Esse é o último slide. Então, Pode autorizar a sessão, porque você vai ceder quem quiser, nada a ver esse negócio. Pode autorizar isso. Quem quiser ceder, cede. Eu não sei tudo quiser isso aqui, né? Mas existe esse medo assim, de usar com consórcio contrato, contrato médico e Não, isso não pode. Existe Isso assim, não né? pode. seria um funcionário do consórcio, você tem uns 3 ou 4. Você tem uns 3 funcionários. Então, eles têm que estar aqui. Ô, Orlando, mas se você quiser, vai ter nem tiver isso, sabe? funcionário. Eu não aguento o Orlando pedindo para eu ceder isso. Não, com certeza. Se você tiver funcionário bom para ceder lá, Não, seria bom. não, vai ser bom. Não é bom por Orlando, às vezes vai ser bom. Faço perto de mim. Ô, Marco, então 2 semanas? Você Então, combinado. 2 semanas você manda convite para o Conselho de Secretários. Então, aqui agora, a partir disso aqui, Olha, eu já estou falando, né? Estou falando muita coisa, gente. a partir disso aqui agora, todas as. Eu não teria, vocês colocaram aqui, eu preciso agora do próximo passo. E aí? Já convoca os prefeitos, já vamos resolver isso? Não, doido. Não, você. Mas Aprovou é isso aqui, não aprovou? aprovou, Marco, Então. mas o que eu estou querendo dizer para você é que assim, ó. Lá não tem dependência aqui. Não tem como você só aprovar isso aí, não, Marco. Não tem como você só aprovar. Não. Não tem como você só aprovar isso aí. Eu sugiro até mandar esse material no grupo do secretário, para que eles não tenham que poder analisar e olhar, mas o que a Cristiana está querendo dizer é que você já tem que pôr tudo para os secretários verem. Então, ela está dizendo que Isso aí tá tudo certo. Esse aqui eu não pergunto mais. Não, tá resolvido. Esse aí tá certo. aí, em todo caso, manda no secretário, todos os colegas dele. Manda e por nós tá tudo bem, só que seja, nós vamos fazer essa ideia para mudança, já tem que fazer para tudo, não é só para isso aí, não. Tem que ser. Quando você manda lá no grupo, eu posso fazer isso aqui. Não, ninguém vai, não é por mal, mas quem é as questionadora mais está aqui, nós já questionamos, já está tudo certo. Quem depois questionar, a gente conversa, não tem problema. E uma mudando, a outra mudar, não tem problema também. Oi. Não tem problema. Então, desce cacete, faz, só que já vamos fazer tudo, porque na Assembleia já tem que passar tudo. Amém, vai com Deus. Tem. Por quê? Tem que estar lá até 6 horas. Amanhã é dia de Santa.
E ela, então, eu dando a idade assim, Margarida, eu não quero saber quem tem razão, não quero que Espera um pouquinho, vamos dar uma pausa. aí sim, posso não provar, ó. Os maldosos aplicam uma multa. Vamos tirar uma foto, tá? Não, gente, mas então tá, Marco, daí vai ser nem fixo, gente, vai dar pra cena. Eu não tenho mais para botar ainda. Ainda não tem como. Ele já vai dar uma briga, vamos uma briga. Pode chegar aqui. Eu aprendi agora a tirar foto, a gente não pode tirar foto abraçada. Por quê? Não é legal. Não. Eu aprendi, eu estou aprendendo agora, é porque essa não fica só que aí a gente abraça, a gente tem o costume de abraçar. Isso não é. Quem é que está do seu lado ali? Entendeu? E aí eu não quero me comprometer mais com ninguém. Já a pessoa não conhece o meu ar, pode não sei. Vamos aqui. Tem várias. Foi chama pra si, tem que ele. Quem tá deixando ele se você, entendeu? Eu preciso. Nossa! Deixa eu ver de poder. É isso. Agora, você não precisa me dizer, né?